Região. Estúdio CBN. CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN a gente recebe o advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini, para falar sobre esse tema. Claro, doutor Marcelo, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. A gente vai repetir o tema da semana passada, mas com as novidades, né? Porque a gente falava de uma possível aprovação do fim da reeleição. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, aprovou essa proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos executivos. Eu tinha falado majoritários a semana passada, você me corrigiu, né? Porque o senador também é majoritário. Mas, então, passando pela CCJ, significa que a reeleição já acabou ou como é no Congresso Nacional? Não, Guarizo, acho que o Senado deu um passo importante, porque a CCJ é a comissão talvez a mais importante da casa, mas já demanda a aprovação no plenário do Senado e depois, né, o mesmo trâmite na Câmara dos Deputados. Não é uma coisa simples, mas é um avanço. Doutor, uma outra mudança também aqui para a gente trazer para o nosso ouvinte é unificar as eleições, né? Isso tudo deve valer se aprovado a partir de 2034, então não ainda para as próximas duas eleições, né? 2026, 2028, mas em 2034 uma eleição unificada para cargos federais, estaduais e municipais, e a justificativa para isso é a economia, né? Dos cofres públicos, já que é uma eleição só, mas isso também, se for aprovado nesses moldes, deve dificultar um pouquinho, será pelo menos esse primeiro processo, né, em 2034, para o eleitor vai ser uma novidade grande, né, para se adaptar. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que ela é salutar no sentido de criar uma regra de transição. Sim. Quando foi instituída lá a reeleição em 97, foi para a eleição seguinte. Agora não. Você respeitaria mais o interstício de um ciclo de reeleições. Aqueles que seriam eleitos em 26 teriam direito à reeleição em 30. E depois você teria um casamento das eleições, para que a gente faça eleições gerais no Brasil a cada 5 anos. E nós voltaríamos a cada 5 anos para 9 cargos. Hoje nós temos votações a cada 2 anos, município, prefeito e vereadores, do âmbito nacional, presidente, governador, deputado federal, estadual e senador. E o senador varia, 1/3 e 2/3. Eu tô até rindo aqui porque foi um exemplo que eu dei a semana passada, né? E imagina as filas com 9 números para votar, né? Mas já temos eleição com 6, como é do ano que vem, né? Exatamente. Nós temos as eleições gerais do ano que vem, serão as maiores eleições do país em termos de números. Número de eleitores, números de candidatos, né? E nós temos um sistema eleitoral muito eficiente, né, Guarizo? É bom Sem que dúvida. se diga aqui, independente aqui do viés político de cada ouvinte, o fato é que a Justiça Eleitoral brasileira é um exemplo mundial, né? Sem dúvida, acaba no mesmo dia a apuração, não tem nem o que falar. Agora, um detalhe, né, doutora, que quem vai decidir de fato essa mudança, quem decide, né, deputados e senadores, esses podem continuar se reelegendo, né, se for aprovada da forma que está, né? Só muda o número, né, os anos aí do mandato. Aí é uma tendência mundial, né, acho que talvez na maioria ou quase unanimidade das democracias, o legislativo tem direito às reeleições automaticamente. O executivo em alguns lugares sim, outros não. Mas eu acho que o mais importante do que isso é o Senado ter dado exemplo, né? Falar, eu estou dando um projeto e estou cortando o meu próprio mandato. Então agora vai jogar lá para a Câmara e dizer, olha aí, Câmara, você também vai acabar com aquele negócio do deputado virar prefeito, o prefeito virar deputado. É a sua vez aí de dar a sua contribuição para a democracia brasileira. Exatamente, porque isso tem gasto também, né? A questão da suplência, tem tanta coisa que acontece, né? Quando um vereador, por exemplo, sai para ser deputado estadual, quando um deputado federal sai para ser prefeito, isso aí também acaba, se não onera cofre público, com verba de partido, essas coisas, tem os investimentos privados também, né? Num primeiro momento, eu acho que a suplência é uma coisa natural, salutar. Sair para um outro cargo, ter um falecimento, ter algum membro de algum cargo eletivo que vai assumir alguma outra função, num secretariado, num governo, etc. Me parece que é absolutamente
racional e proporcional no sistema. O que muda é exatamente essa questão. Você tem um gasto eleitoral a cada 5 anos. Hoje nós temos a cada 2. Sim. A eleição custa. Sim. O contribuinte nosso, né, todo mundo ajuda a pagar um pouquinho. Uhum. E seria uma forma também, é um dos argumentos, né, que defendem essa ideia da unificação, é racionalizar e diminuir o gasto com a eleição no ano eleitoral. Perfeito. Essa aprovação, né, doutora, da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é o primeiro passo apenas, mas já é um passo muito importante, né? Exatamente, por ela ter a relevância que ela tem, a CCJ, por ela iniciar no Senado Federal e por ela dar um exemplo dos próprios senadores diminuindo os seus próprios mandatos. E no caso, agora, passando pela CCJ, ela vai para votação de maioria simples, tem que ter 2/3, como que funciona? Aí tem que seguir as regras, né, da legislação. Lei ordinária, maioria simples, complementar, maioria absoluta, emenda constitucional, 3/5 em 2 turnos. 3/5. Em 2 turnos. Tanto no Senado quanto na Câmara. Exatamente. Então, é o próximo passo agora para o fim da reeleição. Lembrando que todos os mandatos de vereador a presidente, incluindo o senador, passam a ser de 5 anos por essa proposta, né? Exatamente. Que a gente tinha falado na semana passada que poderia chegar a 10, que Sim. foi exatamente o caso dos senadores, né? Que hoje em dia são 8, né? O caso hoje, mas os senadores vão poder continuar tentando se reeleger, 5 mais 5 mais 5. Sim. Mas, né, nós não teríamos a possibilidade de se ter no executivo um mandato de 8 como nós temos hoje, 2 de 4. Nós teríamos um único de 5 anos para as políticas públicas. Até tô corrigindo, o doutor Marcelo corrigindo aqui, na verdade os senadores aumentariam para 10 anos. Não aumentariam, não. É o que foi aprovado, 5 anos, que foi a primeira resposta que você deu, que é o exemplo Isso. que o próprio Senado Sim. deu. Até né? porque o Senado pode ser 8, pode ser 8, pode ser 8 o mesmo senador, né? Então, o mandato, ao invés dele disputar eleições a cada 8 anos, ele teria que disputar a reeleição dentro do legislativo a cada 5 anos. Perfeito. E aí ficariam os 3 senadadores na mesma época também. sim. Sim. É uma questão, acaba com a questão do 1/3 e dos 2/3. Também é um pouco confuso, Sim, né? Para o eleitor comum, sim. Sim. Agora, doutor, tem muita gente que considera a reeleição um erro constitucional também, institucional principalmente. O próprio FHC, que foi reeleito, né? Fez uma crítica. Andou criticando, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Ele fez uma meia-culpa, né, digamos Sim. assim, mas aí, acho que como acadêmico, né, como posteriormente ele fez uma reflexão dizendo que talvez não fosse a medida mais acertada. Mas o fato o parlamento, ele é o reflexo da sociedade e o reflexo do momento político, né? Lá em 97 nós tínhamos um plano exitoso, no caso o Plano Real. O Brasil não tinha experiência de reeleição, que alguns lugares do mundo já existiam, e foi instituído, né? Esses 30 anos, acho que a gente colhe alguns bons frutos e alguns frutos não tão bons desse período de reeleição. A gente nunca pode olhar, né, com um viés muito duro, né, para uma Sim. mudança constitucional tão grande. Há algumas possibilidades de você criar, né, e trabalhar por mais tempo e sedimentar uma política pública que avance. Nós tivemos lá nos anos 90 um grande avanço. Qual foi? A estabilidade da moeda. E nós tivemos lá depois, né, no começo dos anos 2000, um outro grande avanço. Qual foi? Uma melhor distribuição de renda. Sim. E parece que são inegáveis esses valores. Fernando Henrique teria conseguido em 4? O Lula, nos primeiros mandatos, teria conseguido em 4? Não sei. Não há uma resposta pronta para isso. Sim. Mas o fato é que nos últimos 10 anos, aí sim, houve uma confusão eleitoral muito maior entre 2014 e 2024, que recrudesceu essa discussão sobre o fim da reeleição. Inclusive uma tentativa de permanência no poder, mesmo perdendo a eleição, né? Não estou citando exatamente a pessoa, mas quem fez isso em nome dele, né? Aí com a palavra Suprema Corte, né, nos julgamentos que ela está fazendo aí. Sim, é importante até dizer, né, para o nosso ouvinte, doutor, que não impacta, por exemplo, o presidente Lula numa possível reeleição, né? Porque Não. vale só lá em 2034. Nem os governadores Nem ano que vem. Nem os Eles governadores. poderiam ter uma reeleição em Também não, né? 2030. E acho que aí sim é uma questão muito interessante. Ela cria uma regra de transição Sim. que dá previsibilidade para o encaixe futuro, né? Você vai adaptando. Acho que isso é um avanço. Lá em 97, quando instituiu a reeleição, não teve isso, ela foi imposta. E para 28, por exemplo, não é o caso aqui de Campinas, que o prefeito já é reeleito, mas as cidades que o prefeito está em um primeiro mandato, ele também ainda vai ter impacta, a reeleição, né? Exatamente. É um direito, né? Que você, se você foi eleito numa eleição que permitia no futuro uma reeleição, você não pode cortar, né, para a eleição que você já venceu. Você não pode diminuir mandato ou expectativa de direito daquele que venceu
um debate democrático. Por isso que ela faz uma introdução de 4 anos para os governos estaduais e federais e 6 anos para os governos municipais. Agora a dúvida que fica, né? Todo esse cronograma já está feito, doutor Marcelo, mas tem algum prazo de urgência, tem algum prazo estipulado para que o Congresso vote essa emenda do fim da reeleição depois ela passar pela CCJ? Nenhum, né? Acho que o ex-presidente Michel Temer tem uma frase quando ele era presidente do Congresso, da Câmara, que é muito interessante. O Legislativo ele tem sempre 3 respostas para a sociedade. Sim, vamos aprovar a lei. Não, não vamos aprovar a lei. Ou ainda não é momento de enfrentar essa lei. Então é só o Congresso Nacional que vai poder nos dar a urgência, a necessidade e o momento disso. Mas o fato é, para valer a partir de 26, tem que aprovar até outubro de 25 por causa da anualidade eleitoral. E aí não se discute. Mas é que em 2026 não muda nada, né? Mesmo que... Mas tem a transição, né? Você teria que aprovar por causa da transição. Olha, o cara que elegeu em 26 pode ter a reeleição em 30 e acabou. Ah, sim. Né? Para que isso valha para 26, essa emenda teria que ser votada, né, tanto na Câmara quanto tanto no Senado quanto na Câmara e virado norma constitucional até 4 de outubro deste ano. 5 meses, então, mais ou menos aí, para que isso seja discutido. Tem recesso também agora em julho, né? Será que dá tempo? Vai da vontade política dos congressistas, né? Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, descascando esse abacaxi que é a aprovação do fim da reeleição. A gente vai voltar a falar mais para frente, porque pode ter os famosos jabutis, pode ter mudanças, né? Ainda tem o que se discutir, né? Pode ter uma emenda da emenda que altere para algumas pessoas ou crie maior prazo, isso faz parte, mas o bom que se diga, é do caráter democrático esse tipo de discussão dentro do Congresso Nacional. Não há nenhum tipo de não diga ilicitude, mas de negativo em se discutir essa questão para o país. Muito obrigado, doutor Marcelo Pellegrini. Até semana que vem. Um abraço a todos. 3h27.